Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim fazer a indicação de um livro em inglês pra você que ama Neil Yadut, que é uma leitura intensa, dramática, personagens carismáticos e segredos obscuros, tudo aquilo que a gente ama em um bom Neil Yadut, tá? Então se você lê inglês, já anota essa dica, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu estou falando de Play with Fire, da L.J. Shen, que foi uma das minhas últimas leituras, já fiz resenha lá no Instagram, mas eu queria muito conversar com vocês sobre essa história, porque não consegui expressar tudo aquilo que eu senti na minha resenha, ficou muito pequena, gente, o espaço é muito pequeno. Então resolvi fazer a review aqui pra vocês, pra indicar esse livro maravilhoso e torcer também pra que alguma editora traga pra cá, porque é um livro muito, muito bom. Antes de começar, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, né, se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou a Mika, tá? Tô sempre fazendo resenhas, indicações, livros aqui pra vocês. Me segue lá também no Instagram, @MikaCaetano, também no TikTok, tô sempre indicando livros que eu tô lendo, tá? Me acompanhe em todas as redes sociais, assim vocês me ajudam muito. E obrigada também a você que tá assistindo o vídeo, tá sempre curtindo, compartilhando, vocês me ajudam bastante quando vocês fazem isso. Então fica aqui meus sinceros agradecimentos, sério, gente, vocês são muito fodas. Então bora começar a falar de Play with Fire, que tem uma história muito, muito legal, sabe? Ele não é nada de, uau, meu Deus, que plot diferente. Não, tá, gente? É um livro normal de Neil Yadut, mas ele sai um pouco ali dos livros que a gente tá acostumado da L.J. Shen, né? Eu já li os livros dark dela e também li os livros mais eróticos. Inclusive vai sair um vídeo específico sobre uma trilogia dela erótica muito, muito legal. Mas eu nunca tinha lido o Neil Yadut especificamente no estilo de Neil Yadut, com drama, com personagens que escondem segredos, passado perturbador. Então eu não tinha lido nada nesse sentido. E eu fiquei até curiosa, depois que eu terminei esse livro, pra ler livros dela em outros tipos de formatos, comédia romântica, é um tique-lit, sabe? Então eu tô procurando mais livros dessa autora. Se você já leu outros livros dela também, comenta aqui embaixo, me indica um que você acha que é bom. Mas Play with Fire, ele segue ali uma coisa de Neil Yadut, tá? Bem cara de universidade mesmo, de personagens que passam por traumas, e foi isso que me chamou a atenção, porque a sinopse não entrega muita coisa. A gente sabe ali que tem dois personagens que vão acabar se conhecendo, fala um pouco sobre fogo, mas e aí? O que é essa história? Então aqui a gente vai conhecer a Grace e o West, tá? No prólogo, a Grace tem 16 anos e ela acorda no hospital. Pelo que a gente entende, ela foi hospitalizada porque ela acabou de sofrer um acidente, né? A casa dela pegou fogo e ela acabou tendo ali parte do seu corpo queimado, né? Nesse incêndio. Então o rosto dela fica desfigurado, o corpo dela também. E isso muda completamente a vida da Grace, obviamente, né? Até porque toda a vida dela foi construída através da beleza. A Grace é uma mulher muito bonita, sabe? Uma adolescente que sempre chamou a atenção dos garotos, era líder de torcida e era um escudo que ela usava contra as pessoas por causa dos comentários maldosos que faziam em relação à mãe dela. A Grace, ela viveu ali, cresceu com a avó materna, porque a mãe dela era uma usuária de drogas e que morreu, teve uma overdose quando ela tinha 3 anos. E isso sempre foi o estigma da Grace. Todo mundo ficava comentando, nossa, a mãe dessa menina se perdeu, olha só como ela é. E como a mãe dela não era tão bonita assim, ela usava a beleza pra mostrar que ela era diferente da mãe dela, sabe? Que ela poderia ter um futuro diferente do que esperavam dela. Só que quando acontece o incêndio, isso cai por terra, gente. Ela perdeu a beleza, a única coisa que ela tinha como garantia, que na verdade nunca foi uma garantia, né? E ela tem que reconstruir a sua vida. E os anos se passam e a gente vai encontrar então a Grace tentando se erguer em uma nova situação. Ela tá fazendo faculdade ali na Sheridan University, que é a cidade em que ela nasceu, e ela trabalha no food truck juntamente com a amiga dela vendendo tacos. Só que a Grace, gente, ela ainda não superou a questão da aparência e justamente pelos comentários maldosos, pelos olhares de pena, ela acabou se escondendo. Então ela sempre tá de boné, ela coloca moletons e roupas muito grandes pra não mostrar partes do corpo e ela coloca ali o cabelo pra esconder o lado esquerdo, né, que foi o lado mais atingido. Pra vocês terem uma ideia, a autora, ela faz uma referência do rosto dela como se fosse do Fred Krueger, de tão queimado que ficou. Então isso é uma coisa que ela não quer mostrar pras pessoas. Ela usa bastante maquiagem e acaba se escondendo, né? Se tornando aquela pessoa que ninguém conhece de verdade porque ela não dá abertura pra isso. Só que acontece que a amiga da Grace, né, que trabalha ali com ela, tá com bastante carga horária na faculdade, ela não tem tempo mais pra ficar ali porque ela precisa fazer estágio, precisa estudar, então ela resolve que vai sair e deixar a vaga livre pra contratar alguém pra trabalhar juntamente com a Grace. E quem aparece pra tentar conseguir essa vaga é o West. Abrindo grande parênteses aqui, o West, ele é
o cara mais popular da faculdade. Ele também é conhecido como playboy porque ele acaba lutando toda sexta-feira pra conseguir levantar uma grana, então todo mundo conhece a reputação, até porque ele não perde nenhuma luta, nada. E ele não é de Sheridan, ele se mudou do Maine pra lá pra poder estudar, mas a gente vai perceber que ao longo da leitura tem motivos pra ele ter tomado essa decisão. E o Ash, ele precisa dessa vaga de emprego, né, nesse dinheiro extra, porque ele precisa enviar o dinheiro pra família que ficou no Maine. Então, apesar da luta dar bastante dinheiro pra ele, ele também precisa de mais. É por isso que ele acaba se inscrevendo ali pra trabalhar no food truck. E como ele é o único candidato que aparece, ele acaba sendo contratado. E nessa convivência começa a rolar uma espécie de amizade. Claro que tem aquelas troquinhas de farpas, aqueles comentários sarcásticos, um jogando pro outro. A Grace é uma menina que não quer abrir seu coração, não quer que as pessoas cheguem perto, porque ela tem muito medo de mostrar a verdadeira face dela, né? Então ela tem medo de como as pessoas podem vê-la sem maquiagem. Então ela não gosta muito de ter contato visual com outras pessoas. E o Ash, por outro lado, é aquele tipo de boy que não quer se comprometer, mas essa decisão é tomada por causa dos segredos que a gente vai tentando desvendar ao longo da leitura, né? Mas eventualmente, quanto mais eles se conhecem, mais eles vão entrando ali na vida um do outro, eles vão começando a ficar mais íntimos e eventualmente vão se apaixonando. O grande plot dessa história é tentar descobrir os segredos que ambos os personagens escondem, porque desde o princípio a gente não entende como o incêndio aconteceu. Então a gente não sabe em que circunstâncias a Grace sofreu esse acidente. E a gente fica com aquela dúvida atrás da orelha, tipo, o que de fato aconteceu naquela noite. Já o Ash, a gente vai começando a perceber que ele não tem uma boa relação, né, com seus pais. Na verdade, a relação dele está muito estremecida. O Ash nem gosta de falar com a mãe. A única coisa que ele quer fazer é enviar o dinheiro e fingir que eles não existem, e a gente precisa descobrir o porquê disso, o que aconteceu de fato para que eles estremecessem, né, esses laços sanguíneos. E a forma como a autora trabalha esses segredos, trabalha os personagens, é muito interessante, sério. E na minha opinião, esse foi um dos melhores livros que eu li da Ellie Deschênes, porque ela aprofundou muito os sentimentos dos personagens, né? A gente tem a Grace ali com todas as suas inseguranças em relação à aparência, a preocupação constante com a sua avó materna, que já tá ali com uma idade bastante avançada. A gente tá vendo que ela tá tendo ali problemas de demência, de Alzheimer, de esquecimento mesmo, sabe? Ela não consegue se lembrar de várias coisas. Essa deterioração da avó dela deixa ela muito chateada, muito fragilizada, porque a avó depende exclusivamente dela. Então a autora, ela vai trabalhar a relação da Grace com a avó dela, a culpa que ela sente de não estar conseguindo suprir todas as necessidades que a avó dela precisa, sendo que a avó foi a pessoa que estava ali para ela 24 horas, que cuidou dela quando ela nasceu, né, quando a mãe dela morreu também. Então ela sente muita culpa e ela fica sem saída em vários momentos porque ela não sabe o que fazer, sabe? A avó dela necessita ali de cuidados especiais, só que ela não tem dinheiro suficiente para isso, e a própria avó não quer ser submetida a uma clínica ali para idosos. Então fica aquela situação bastante conturbada e difícil para ela lidar. E a autora também vai trabalhar as questões das inseguranças da Grace quanto à aparência dela, né? Porque ela tem que viver ali todo dia ouvindo comentários de um maldoso, e ela também precisa se arriscar em vários momentos porque ela ainda não tá preparada para mostrar o rosto dela para as pessoas. Só que ela tá fazendo um curso de artes, né? Ela tá se graduando ali em cinema, essas coisas, teatro. E ela precisa participar da peça, ser ativa na peça. Só que ela tem muitas inseguranças quanto a mostrar a sua cara ali, mostrar, se despir para as pessoas. Ela ainda não tem confiança de fazer isso. E isso mata ela aos poucos, né? Vai deixando ela entristecida, porque o teatro sempre foi algo que ela gostou. Quando ela era ainda tecnicamente considerada bonita, ela era a atriz de todas as peças da escola no ensino médio. Então, isso entristece bastante o coração dela, mas a autora vai trabalhando essa questão da insegurança de forma gradual ao longo da leitura, muito delicadamente, com sensibilidade, nada muito uau, do nada, ai, sou bonita, quero aparecer para todo mundo. Não, a autora, ela consegue fazer essa mudança ali dentro da personagem de forma suave e que seja sincera, sabe? Seja natural. Então, uma das coisas que eu mais gostei nessa leitura foi isso, esse aprofundamento que a Ellie Deschênes traz ali para os seus personagens. Todos os outros livros que eu li dela tinha sim personagens com problemas internos e externos e tal, mas eu acho que ela não tinha desenvolvido tão bem quanto em Play with Fire. Então esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção nessa leitura. E se a gente tem a Grace
Grace, né, com seus problemas ali, é claro que o Ash também, né, vai ter esses tais problemas. Como eu falei pra vocês, ele não tem uma boa relação com a sua família e a gente não entende direito o porquê disso, porque os pais dele quase não aparecem, então a gente não tem uma noção da história. No caso aqui, quem tem que contar pra gente o que de fato tá acontecendo é o próprio West. E ele é uma pessoa que se reserva muito, ele não conta muito sobre a família dele, ele não fala sobre a casa dele no Maine, então ele é uma pessoa bastante reservada e a gente precisa pescar ali algumas informações ao longo da narrativa pra gente poder montar um cenário do que de fato aconteceu. Só que uma das coisas mais óbvias aqui, acho que desde o primeiro capítulo a gente consegue perceber, é que ele tem momentos e comportamentos suicidas e depressivos, tá? Ali no prólogo ele já conta que ele sente vontade de se matar porque ele passou por um episódio traumático que faz com que ele não queira estar vivo. E a autora, ela também vai trabalhando isso de uma maneira muito delicada. Ele não tem tanto aprofundamento quanto os problemas da Grace. Eu acho que a Grace, ela é a personagem principal, é ela que mais aparece ali. Só que o West, ele também tem, assim, alguns momentos de destaque, onde ele vai contar a sua história, onde a gente vai perceber que o cara passa por problemas, ele não consegue falar sobre os seus sentimentos, e essa ansiedade de querer estar morto, de não querer estar vivo, tem muita relação com o passado dele, né? Com a história que ele tem ali com os pais. Ele poderia ter sido um personagem mais explorado, sabe? Tanto quanto a Grace foi. Mas eu acho que a autora, ela conseguiu fazer um bom trabalho com ele também, entregando um personagem que, apesar de ser bad boy, apesar de ser daquele jeito que a gente imagina, ai meu Deus, ele é violento, ele é agressivo, ele vai muito além disso, sabe? Ele tem ali seus próprios problemas, suas inseguranças também. Então, ao longo da leitura, a gente vai vendo essa construção, que também me cativou completamente, porque o West, ele é muito incrível, sabe? Ele é um personagem que, sim, tem suas falhas, tem seus problemas, mas ele é maravilhoso, é impossível você não se apaixonar por ele. Quando ele tá ali com a Grace, quando os dois estão juntos, sabe? Mesmo não sexualmente falando, mas, assim, platonicamente, na amizade, é incrível, é aquele casal que você quer shippar, porque eles são muito legais juntos de acompanhar. Eles são aqueles personagens que você sente que dão o seu melhor quando estão um com o outro. Então o Ash tá sempre ali disposto a ajudar a Grace com a avó dela, mostrando ali que ele se importa, apesar de no início ela não querer a amizade dele. E esse relacionamento, ele vai acontecendo também de forma mais lenta, mais gradual, e de repente, bum, eles estão apaixonados, estão ali dispostos a correr o risco de ficarem juntos. Mas, né, como todo New Adult, a gente sabe que as coisas não vão correr tão bem para isso, né? Eles vão ter que passar por alguns problemas, algumas barreiras para poderem ficarem juntos, e é isso que traz o tom de drama na nossa história, o tom de New Adult mesmo, que é o que a gente gosta. Apesar dos temas serem um pouco, não digo pesados, sabe? Porque a autora, ela vai, como eu falei, trazer isso de uma forma muito delicada e sensibilizada. Eu não sinto que o livro tem gatilhos. Ele fala de depressão, ele fala ali do acidente da Grace, de Alzheimer, mas a autora não traz isso de uma forma muito pesada em nenhum momento. Mas assim, já fica um aviso pra você que for ler antes, tá? Porque esses são os temas que a autora aborda. Eu não senti nenhum problema em relação a isso, mas se você for um leitor mais sensível, fica aí já sabendo que ela vai falar um pouco mais sobre esses assuntos. E tem hot? Tem hot, gente. É importante salientar isso, tá? O hot, ele não é o principal aqui, tá? Porque a autora, ela vai desenvolver todo o drama dos personagens, né? Suas histórias de vidas. Mas, sim, tem hots maravilhosos, principalmente porque o West, ele é um playboy que gosta de transar, né, gente? Então, ele vai ter pensamentos mais pecaminosos em relação a Grace e um cara que consegue enxergar além da beleza. Eu acho isso muito legal porque a Grace, ela necessita sim de momentos de carinho, mas ela também precisa desses momentos em que ela tem que se sentir sexy, ela tem que se sentir desejada. E o Ash, ele entrega isso em todos os momentos. Então sim, a gente vai ter aquelas cenas quentes bastante voltadas pra sensualidade, pra sexualidade, mas também que vai ter bastante carinho entre os personagens, até porque a gente tá vendo a construção de um romance, e esse romance especificamente, ele é mais delicado, diferente de The Hunter, que é um outro livro dela, que é completamente erótico, sabe? Você vai ver ali ele falando um monte de palavrão, vai ter
sabe, aquelas coisas que a gente ama em livro erótico. Mas aqui não, tá? A gente tem sim cenas quentes maravilhosas, mas é mais voltada pro romance. E o que falar das reviravoltas? Cara, a Elodie Chen, ela me matou em vários e vários momentos. Tem coisas que ela solta ali que você não tá preparado pra perceber. Porque eu tava muito focada no plot do Ash. Eu queria muito saber qual era o problema que ele tinha com a família, por que ele não queria se envolver com ninguém, entender um pouquinho mais dele. Só que a autora, ela traz uma bomba, tipo, aleatória, sabe? Do nada, assim, e você fica, mano, da onde veio isso? Porque eu não tava esperando. E é engraçado porque quando você tá focando muito no objetivo, a autora, ela consegue te deixar meio desnorteado pra entregar outra coisa completamente diferente e surpreendente. Então teve alguns momentos em que eu chorei porque eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu realmente não tava esperando aquelas revelações. E teve momentos também em que eu queria matar o Ash, porque, cara, tem uma cena específica que ele é muito escroto com a Grace. A gente entende por que ele faz isso, mas o jeito como ele fala com ela, sabe? Como ele humilha ela foi muito doloroso. Então também tem horas que a gente quer matar os personagens e quer, enfim, que eles se fodam. Mas, no geral, os plots não deixam a desejar, deixa a gente com o coração na mão em vários momentos. E o final é lindo, aquele final de esperança, de final feliz, aquela coisa fofinha que a gente precisava depois de tanto sofrimento, né? Até porque esses personagens, eles são todos lascados, eles precisam muito de uma terapia, de tanta desgraça que acontece na vida deles. Mas, graças a Deus, a gente recebe os refrescos no epílogo, com aquele final de aquecer o nosso coração, de deixar a gente pensando, meu Deus, que fofo. Então, eu amei esse livro, foi uma história muito envolvente. Eu li ele em 2, 3 dias, porque é uma leitura que realmente te impacta, te prende do início ao fim, sabe? Os personagens, eles são muito carismáticos, a própria construção da história é muito interessante, todos os plots dos personagens são também muito carismáticos. Eu amei essa história, acho que foi uma das minhas melhores experiências com a Elodie Chen depois de Hooks, que também foi um livro super arrebatador. E pra quem não sabe, tá? A autora aparentemente está pensando em escrever uma parte 2, né, dessa história, então eu acho que ela vai trazer ali outros problemas pros personagens. Eu confesso pra vocês que eu tô até um pouquinho de receio, porque toda vez que um autor resolve escrever um livro 2 que não estava programado de uma mesma história, eu fico até meio assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que ela vai estragar? Espero que não. Mas, né, fica aí a indicação se você tá procurando no Yadot que vai te encantar, que vai te fazer refletir sobre a vida e sobre várias outras coisas. Eu amei. E esse livro, gente, ele é completamente sobre recomeços, sobre segundas chances e redenção. Então é uma história que realmente mexe com a gente, sabe? E eu acho lindo a forma como a autora desenvolveu tudo. Então fica aí a recomendação do livro. O livro tá disponível no Kindle Limited, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas, infelizmente, só tem em inglês. Então o que a gente vai fazer? Torcer aqui para alguma editora trazer para o Brasil, porque é um livro que merece ser lido por mais e mais pessoas. E se você já leu o livro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Se você também for ler, me comenta lá depois o que você achou, se você curtiu ou não. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!